Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de biologia de hoje nós vamos falar sobre as funções químicas. Esse conteúdo ele está no livro de vocês, no capítulo 13, a partir da página 214. Então, inicialmente, o que é a função química? A função química ela corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, toda substância que apresentar propriedades químicas semelhantes, elas vão corresponder a um grupo, a um conjunto, tá? E essas funções químicas, elas são classificadas em orgânicas e inorgânicas. Nas substâncias inorgânicas, elas também podem ser classificadas em 4 funções principais, que são ácidos, bases, sais e óxidos, tá? E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Essas 4 funções principais que compõem aí as substâncias inorgânicas. Então, vamos iniciar falando sobre os ácidos. Os ácidos, eles são substâncias, tá? Que em solução aquosa, eles vão se ionizar produzindo o H+, tá? Um hidrogênio ionizável, que é o H+. Então, a substância aí, que em solução aquosa, com água, ela se ionizar, produzir o H+, ela vai ser considerado um ácido. E é assim que nós identificamos o ácido, tá? Então, se você vê uma reação química e essa reação ela produzir um hidrogênio ionizável, o H+, ela é classificada como ácido, ok? Além disso, o ácido ele pode ser classificado quanto o número de elementos em que ele vai apresentar, quantidade do número, se apresenta um elemento, 2, 3 ou 4, quanto a presença de oxigênio, se tem oxigênio ou não tem oxigênio na sua substância, quanto ao número de hidrogênio ionizável, quanto à força e quanto à volatilidade, tá? Com relação à classificação por número de elementos, eles são classificados em binários, ternários e quaternários. Nos binários, como o próprio nome diz, binários são 2. Então, nessa classificação, os ácidos eles apresentam 2 elementos. Por exemplo, aqui a gente tem hidrogênio e flúor, ou seja, 2 elementos, certo? No ternário, vai apresentar 3 elementos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, tá? Eu tô falando aqui em número de elementos, tá? Não em quantidade de elementos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Mas isso não influencia nessa classificação, porque aqui a gente está classificando somente pela quantidade de número de elementos presentes na tabela periódica. Por exemplo, aqui eu tenho 3. Um hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, 3 elementos. Quando for assim, ele é classificado como ternário. E por fim, quaternário, como o próprio nome diz, quaternário, 4. Então, nessa classificação, eles apresentam 4 elementos, tá? A segunda classificação é quanto à presença de oxigênio. Se os ácidos possuem oxigênio, nós chamamos esse ácido de oxiácidos. Se não apresenta oxigênio, se não tem oxigênio, nós chamamos de hidrácidos. É bem simples. Se tiver o oxigênio, o Ozinho, nós chamamos de oxiácidos. Se não tiver oxigênio, nós chamamos de hidrácidos, tá? Não tem oxigênio. A outra classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ao número de H+. Então, ele pode ser classificado em monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. Nos monoácidos, ele apresenta, como o próprio nome diz, mono 1, tá? Um único hidrogênio ionizado. Já no diácido, ele vai apresentar 2 hidrogênios. No triácido, 3 hidrogênios. E no tetrácidos, 4 hidrogênios, tá? Essa é a outra classificação dos ácidos. E para finalizar, a volatilidade e a força, tá? Com relação à força dos ácidos, eles são classificados em fortes, moderados e fracos, ok? E essa classificação, ela vai se dar ao número de hidrogênios ionizáveis. Quanto maior o número aí,
maior vai ser aí a sua força. E por fim, a volatilidade. Eles podem ser voláteis e fixos. Ou seja, voláteis é quando o ponto de ebulição dele for menor que 100 graus Celsius e fixo quando o ponto de ebulição for maior que 100 graus Celsius. Terminando as classificações dos ácidos, a gente vai falar agora sobre a nomenclatura. Como eu falei para vocês, os ácidos eles são classificados em oxiácidos e hidrácidos, tá? Oxiácidos quando tem oxigênio e hidrácidos quando não tem oxigênio. E a nomenclatura, ela segue aí essa classificação. Quando eles forem hidrácidos, ou seja, não tiver oxigênio aí presente, ela segue essa nomenclatura, os ácidos. Para realizar a nomenclatura, aqui a gente tem o hidrogênio e o flúor, tá? E aí, essa substância ela é um ácido. Para dar o nome desse ácido, nós vamos seguir a seguinte regra. Primeira coisa, para dar o nome do ácido, colocar o nome ácido. Depois, a gente vai colocar o nome do elemento e o sufixozinho hídrico, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o hidrogênio ionizável, que classifica o ácido, e o elemento que tem presente aqui é o flúor, tá? Então, para dar o nome aqui desse ácido, a gente coloca o nome ácido, flúor, que é o nome do elemento, e junto com o nome flúor, a gente acrescenta o sufixozinho hídrico. Então, o nome desse ácido vai ficar ácido fluorídrico. Aqui a gente tem outros exemplos de ácidos, tá? Por exemplo, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Então, o nome segue essa forma, tá? Coloca o nome ácido, o nome do elemento, flúor, cloro, bromo, iodo, sulfito, cianeto. E quando colocar o nome do elemento, aí você coloca, depois do nome, o sufixozinho hídrico, tá? Lembrando que, se terminar em uma vogal, como bromo, ele termina em uma vogal, você para na vogal e acrescenta aí o prefixozinho hídrico, tá? Então, bromo, você não coloca o O, que é a última vogal da palavra, e acrescenta aí o sufixozinho hídrico. Iodo, você acrescenta o sufixozinho hídrico. E assim sucessivamente. Já os oxiácidos, a nomenclatura ela vai seguir a seguinte forma. Lembrando, oxiácidos são aqueles ácidos que apresentam o oxigênio, tá? Então, se esse ácido tiver um NOx entre 1 mais 1 e 2, mais 1 e mais 2, nós vamos acrescentar o prefixo hipo e o sufixo oso. Como assim? Por exemplo, aqui no exemplo, a gente tem um ácido, tá? E esse ácido, ele apresenta um NOx mais 1 ou mais 2. Então, a gente vai acrescentar o nome ácido, colocar o nome hipo, o nome do elemento, tá? E o sufixo oso. Por exemplo, ácido hipocloroso. Se esse NOx ele for entre de mais 3 ou mais 4, a gente só acrescenta um sufixo oso. Como assim? Aqui a gente tem o ácido e esse ácido ele apresenta um NOx de mais 3 ou mais 4. Então, a gente vai acrescentar o nome ácido e o nome, e somente com o nome do elemento, você acrescenta aqui o sufixo oso, ácido cloroso. E se ela apresentar mais 5 ou mais 6, a gente acrescenta o sufixo ico. Como, por exemplo, ácido clórico. Só acrescentou aí o sufixo ico. E se for mais 7, a gente acrescenta aí o sufixo hiper, tá? Então, vai ficar ou per, tá? Ou vai ficar dessa forma aqui, ácido perclórico. Então, a gente acrescenta prefixo e sufixo. Então, nós vamos falar sobre as bases, tá? A base, ela vai ser uma molécula que, quando ela sofre uma desassociação iônica, ela vai liberar um ânion, o OH-, tá? Uma hidroxila. Então, a base, ela é identificada porque, quando ela sofre uma reação, ela libera uma hidroxila, tá? O OH-. E ela é classificada de acordo com o número dessas hidroxilas liberadas, pela solubilidade em água e pela força da base, tá? Então, pelo número de hidroxila, nós podemos chamar de monobase, dibase, tribase ou tetrabase.
Na monobase, ou seja, mono, 1, ela só apresenta um hidroxila, ou seja, só apresenta um OH. Já na dibase, ela vai apresentar 2 hidroxilas, tribase, 3 hidroxilas, tetrabase, 4 hidroxilas. Sobre a solubilidade, ela pode ser solúvel, parcialmente solúvel e insolúvel, tá? E com relação à força das bases, elas são classificadas fortes e fracas. Fortes, elas são presentes, as bases presentes aí na família 11 e 2A, e as outras aí que são classificadas como bases fracas vão ser aí o restante das bases. A base, pessoal, como aqui nessa representação aqui, a gente vai ter, ó, por exemplo, uma reação, tá, com água, e essa reação, tá, do sódio, oxigênio e água, ao reagir, ela vai liberar o que nós chamamos de ânion, a hidroxila, identificando que essa hidroxila aqui liberada é a característica aí das bases. Então, sempre que for liberado aí uma hidroxila, tá, o H-, é a classificação aí delas por base, ok? Com relação à nomenclatura das bases, ela segue a seguinte nomenclatura, tá? Para dar nome da base, a gente vai acrescentar o nome hidróxido, tá? Mais o nome do elemento, tá? E o nomezinho do elemento. Então, como é que vai seguir? Por exemplo, a gente tem aqui o zinco e a hidroxila, tá? Então, o que a gente faz para dar o nome dessa base? A gente coloca o nome hidróxido, que é o nome da base, tá? Hidróxido de zinco, que é o nome do elemento, ok? Outro exemplo, hidróxido de carbonato, tá? Então, é assim que a gente vai dar o nome das bases. A gente vai acrescentar o nome hidróxido, mais o di e o nome do elemento, certo? Exemplos de base. A gente tem o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão, indústria de corante. A gente tem o hidróxido de magnésio. A gente tem o hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio e hidróxido de cálcio. Como vocês podem ver aqui, os exemplos de base que tem aí no nosso dia a dia, que são conhecidos no nosso dia a dia, sempre coloca aí o nome hidróxido de e o nome do elemento aí que está ligado à hidroxila, tá? Por exemplo, aqui é o Na, o sódio. Aqui a gente tem o magnésio. Aqui a gente tem o cálcio. Então, o nome ela segue aí essa ordem, ok? Para finalizar, nós vamos falar sobre os óxidos. O óxido, ele é uma molécula binária em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, tá? E ele vai ser classificado dependendo do NOx do elemento em que ele está ligado, do elemento em que o oxigênio ele vai estar ligado. Ele pode ser classificado em óxido básico, óxido anfótico e óxido ácido. No óxido básico, ele tem um NOx do metal que está ligado a ele, de mais 1 ou mais 2. Quando ele for classificado em óxido anfótico, ele tem um NOx do metal mais 3 ou mais 4. E quando ele for classificado em óxido ácido, mais 5 até mais 7, ok? Com relação à nomenclatura dos óxidos, ela vai seguir a seguinte nomenclatura, tá? Os óxidos, eles se dividem em óxidos, peróxidos e superperóxidos. Então, a nomenclatura, ela vai ser de acordo com essa divisão, tá? Quando for óxido, ou seja, ela apresentar o NOx -2, a nomenclatura ela vai seguir. A gente coloca o nome anídrido mais o nome do elemento e o sufixo oso, tá? Oso, quando ele tiver entre 3 e 4 o número de NOx. Se ele tiver o número de NOx entre 1 e 2, a gente acrescenta um prefixo hipo e o sufixo oso. Se esse óxido ácido ele apresentar um NOx mais 5 ou mais 6, a gente acrescenta somente o sufixo ico. E se esse
óxido ele apresentar mais 7 em número de NOx, de elementos ligados ao oxigênio, a gente acrescenta aí o prefixo per e o sufixo ico depois do nome do elemento, ok? Já se esse oxiácido ele for um peróxido, ou seja, tem uma ligação entre dois oxigênios, aí a gente vai realizar a nomenclatura da seguinte forma. A gente coloca o nome peróxido de prefixo, o nomezinho, o anexozinho de e o nome do elemento, hidrogênio, por exemplo. Se for superperóxido, ou seja, ele apresenta 4 oxigênios interligados, a gente só coloca o nomezinho superperóxido, o anexozinho de, mais o número do elemento, ok? Esses são os exemplos de óxidos, tá? Nós temos o óxido de cálcio, óxido de manganês, óxido de ferro, óxido de estano. E esses são os exemplos de óxidos aí conhecidos no nosso dia a dia, ok? Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de biologia sobre esse conteúdo no livro nas páginas 232 e 233 e também nas páginas 236, 237, 238 e 239. E por hoje é só.